Olá pessoal, vamos aqui, né? Como vocês sabem, a gente está utilizando as ferramentas online em virtude dessa pandemia do coronavírus e, portanto, essa é a melhor forma, ou talvez a única forma que a gente tem nesse momento de prosseguir com nossas atividades. Nesse slide, a gente vai dar prosseguimento ao ponto 5. No caso, eu vou começar desde o início. Algumas turmas estão no ponto 5 pela metade. Porém, para uniformizar, a gente vai abordar é, desde o início, né? Então, vamos prosseguindo aqui. O ponto 5, o Estado das Relações Internacionais, reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. Então, esse é o nosso ponto 5. Bem, antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente tem que lembrar a questão da soberania. Soberania é um atributo do Estado e ela possui dois elementos. No aspecto interno, o monopólio da violência, conforme Kelsen lembrava, embora não foi ele que criou essa questão de monopólio da violência, né? Isso vem da teoria de Max Weber. E o que é o monopólio da violência? O Estado, se ele é soberano, internamente ele deve monopolizar a violência de forma que somente os seus órgãos coercitivos, como o Poder Judiciário e a Polícia, podem exercê-la, né? Afastando aí a questão do particular, que não pode fazer justiça pelas próprias mãos, a não ser, obviamente, em relação àqueles casos de autotutela, como a legítima defesa, por exemplo, né? Já no aspecto externo, a soberania é representada pela independência. Porém, essa independência ela é direta, porque indiretamente todos os estados têm compromissos internacionais, com organizações internacionais, algumas inclusive são bem delimitadoras e recebem parcela da soberania, como o melhor exemplo que a gente tem é a União Europeia, né? Elementos constitutivos do Estado, também é uma coisa que vocês já estudaram no comecinho do curso, formada por povo, território e governo soberano. Se é elemento constitutivo, significa que se faltar um deles, não existe o Estado, né? Povo são cidadãos com direitos e deveres de natureza política. O povo não é mera população. Por exemplo, um estrangeiro que está ilegal, seja no Brasil ou em outro país, ele faz parte da população, que é o número de pessoas. Porém, ele não faz parte do povo, né? Porque o povo, eles são pessoas que realmente eles têm que estar no gozo dos seus direitos e deveres de natureza política. O território, que é a área sob o controle do Estado, e um governo soberano que diretamente não responda a outra instância de poder, seja um Estado ou organização internacional, porque indiretamente a gente já viu aqui que é impossível. E por isso, se lembrem daquilo que a gente costuma dizer. É, hoje em dia, a soberania é relativizada. Não existe mais soberania absoluta nos termos da Paz de Westfália, que era o chamado Estado Westfaliano. E por isso que muitos autores de ciência política, né, lembrando que eu tenho mestrado na área, costumam dizer, olha, uma soberania relativa não é soberania. Bom, pensem do jeito que vocês quiserem sobre isso. De todo jeito, a soberania não é mais absoluta. Já o reconhecimento, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro dessa linha, já já a gente explica o que é que uma coisa tem a ver com a outra, seria o ato unilateral de uma pessoa de direito internacional público reconhecendo a personalidade jurídica de um Estado. Percebam, ele é um ato unilateral, ou seja, uma pessoa jurídica de direito internacional público, que pode ser um Estado ou organização internacional, reconhece que outro Estado é soberano, né? E esse reconhecimento de soberania, ele tem natureza jurídica, pelo menos para a doutrina predominante, para a literatura predominante na área, de natureza declaratória. Não é constitutivo. Isso significa que, embora às vezes a imprensa dá a entender em sentido contrário, um Estado ele não é soberano pelo fato dele ser reconhecido pela comunidade internacional, mas sim por reunir aqueles elementos, povo, território e governo soberano. Inclusive, tem muitos estados que são reconhecidos, mas que não reúnem esses elementos e, portanto, não são estados soberanos. O exemplo que a gente tem mais conhecido é a Palestina. A Palestina tem povo? Tem, mas o território sob ocupação israelense e o governo palestino é mais autônomo do que soberano, inclusive recebe repasses do Estado de Israel. Agora, por que o reconhecimento é importante? Ele é importante para validar a luta pela autonomia do povo palestino.
Por outro lado, Israel. Ninguém tem dúvida que Israel é um Estado soberano, mas a maioria dos estados muçulmanos não reconhece Israel como Estado soberano. Israel não deixa de ser soberano por isso, né? Porque ela reúne aqueles três elementos, né? Israel reúne povo, território e governo soberano. Agora, se o reconhecimento, por ser declaratório, como a sentença diz o Capião, ele não gera a soberania, ele é importante para validar juridicamente a presença do Estado na ordem internacional. Do mesmo jeito que o que faz a usucapião é a ocupação de um imóvel nas condições fáticas estabelecidas pela lei. Agora, é importante ter uma sentença de usucapião, do mesmo jeito que é importante ter um reconhecimento para provar juridicamente uma situação que de fato já existe. Percebam, por isso que os estados procuram tanto esse reconhecimento. Existem várias formas de reconhecimento, né? O reconhecimento expresso se dá através de carta, ofício diplomático. No caso do Brasil, o presidente da República emite um decreto e, com base nesse decreto, é feita uma carta e encaminhada ao país que se está reconhecendo. O reconhecimento tácito. Esse reconhecimento tácito ele é feito de forma indireta, ou seja, não se emite uma carta reconhecendo expressamente, mas se pratica um ato jurídico que denota o reconhecimento de um Estado por outro. Bem, pessoal, o exemplo aí que a gente poderia pensar é o seguinte: um Estado, ele não emitiu, por exemplo, o Estado A não emitiu uma carta de reconhecimento para o Estado B. Porém, depois celebrou um tratado discutindo qualquer outra coisa. Só o fato do reconhecimento só o fato de celebração desse tratado com outro Estado já denota um reconhecimento tácito, tá certo? Mútuo é quando um reconhece o outro no mesmo instrumento. Ele foi muito utilizado aqui na América Latina, porque os estados ficaram independentes mais ou menos na mesma época e eles faziam um tratado entre si, um reconhecendo o outro. Tratado bilateral reconhecendo o terceiro. Nesse, o caso mais conhecido é o do Uruguai, né? Acho que todos vocês devem lembrar lá de história, do ensino fundamental, que o Uruguai já fez parte do Brasil como a província cisplatina e houve uma guerra da cisplatina entre Brasil e Argentina, disputando o território uruguaio. Esse conflito ele não chegou a um resultado muito conclusivo. O Brasil assim venceu na parte da marinha, mas a Argentina venceu em terra. E os ingleses, que estavam muito prejudicados com o comércio naquela época, do século XIX, a principal potência mundial, como vocês sabem, era o Reino Unido, eles fizeram a mediação. E nessa mediação, eles sugeriram que Brasil e Argentina reconhecessem o Uruguai. Foi feito isso, um tratado entre Brasil e Argentina reconhecendo o Uruguai como Estado soberano. Nem ficou para um, nem ficou para outro. Mas na prática o Brasil se deu melhor porque a Argentina não dominou as duas margens do Rio da Prata, né? Isso possibilitou inclusive que navios brasileiros ficassem atuando naquela região. E por incrível que pareça, no século XIX, a principal forma de você chegar ao Mato Grosso era através do Rio da Prata. Você tinha que ir até Buenos Aires, subir os rios e chegar lá. Por isso que naquela época a Bacia do Prata, e apesar que ainda hoje é estratégica para o Brasil, mas naquela época era ainda mais devido a essa questão de acesso, já que não havia, por exemplo, estradas de fácil acesso entre o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e o Mato Grosso. Coletivo. O reconhecimento coletivo se dá através de grupo de países ou de uma organização internacional que reconhece um terceiro. Inclusive tem um exemplo desses estados que formavam a ex-Yugoslávia, como a Croácia, Kosovo, que foram reconhecidos coletivamente. Kosovo não, viu? Kosovo tem uma divergência, mas alguns estados que faziam parte, Croácia, Sérvia, acabaram reconhecidos coletivamente pela União Europeia, ou por um grupo de países também. Incondicionado é quando o reconhecimento não estabelece uma condição, ou seja, o país que está recebendo o reconhecimento não precisa dar nada em troca para quem o está reconhecendo. Já o condicionado é o contrário, ou seja, no reconhecimento condicionado, a parte condiciona ao cumprimento de uma obrigação. Por exemplo, no caso do Brasil, Portugal, para aceitar o reconhecimento do Brasil, Portugal exigiu que o Brasil pagasse a dívida externa
portuguesa. E foi um episódio até um pouco engraçado, porque, na verdade, o que foi feito é o seguinte: a dívida externa de Portugal, junto ao que era o principal credor, o Reino Unido, foi repassada para o Brasil. Então mudou de um para outro. O lado positivo é que na época Dom Pedro I disse: olha, como a gente vai pagar a dívida externa portuguesa, os livros da Real Biblioteca vão ficar no Rio. E lá no Rio, na Biblioteca Nacional, você tem livros da Idade Média, feitos por aqueles monges copistas, a Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro impresso. O problema, gente, é que hoje em dia, devido às péssimas situações da Biblioteca Nacional, e a exemplo do que já ocorreu no Museu Nacional, também no Rio, né, corre o risco de um incêndio, porque devido a problemas de conservação, né? Inclusive, bem antes do Museu Nacional ter sofrido aquele acidente terrível, né, que acabou com a coleção, já se alertava esse problema lá. Bom, mas vamos prosseguir aqui. Especial, beligerância ou nação. Esse reconhecimento especial, por exemplo, de beligerância, quando tem uma guerra civil, que você tem várias regiões do país em conflito, ou às vezes partidos políticos, né? Nos casos dos Estados Unidos, a guerra civil foi entre os estados do norte, que representavam a União, os estados do sul, os confederados, ou no caso da Espanha, né, que você tinha os republicanos contra os fascistas, né, de Franco. Aí, reconhecimento de beligerância seriam grupos dentro do Estado, principalmente casos de guerra civil. E nação são aquelas situações de povos que, dentro de uma guerra, são reconhecidos com uma determinada nação. Por exemplo, os judeus, após a Segunda Guerra Mundial, também a questão dos curdos no Oriente Médio, dos armênios, né? Então, seria reconhecimento de um povo como nação. Isso é um dos passos para que se processe, por exemplo, o reconhecimento de direito ao Estado de determinado povo, como aconteceu em relação aos judeus com Israel, ou em relação aos armênios. Né? Bom, prosseguindo. Reconhecimento de governo é diferente de reconhecimento de Estado. O que a gente estava falando é reconhecimento de Estado. O reconhecimento de Estado ocorre com o processo de independência. Já o reconhecimento de governo, não. O reconhecimento de governo tem que ter havido uma ruptura institucional, ou seja, não houve um processo de eleições democraticamente e ocorreu através de revolução ou golpe. E aí, pessoal, qual é a diferença da revolução para golpe de Estado? Olha, revolução não tem nada a ver se é pacífica, se é popular ou não. A revolução ela muda a estrutura de sociedade. Então, se você tem uma sociedade comunista, passa a ter uma capitalista, ou vice-versa. Se você tem uma sociedade agrária, passa a ter uma industrial. Ela pode ser pacífica, ela pode ser popular. Agora, a revolução muda totalmente a cara da sociedade. Já o golpe não, ele muda o governo e acabou. A sociedade permanece a mesma. Perceba que no caso do Brasil, só fazendo assim uma pequena digressão, mas eu acho que interessa a todos, né? No Brasil a gente teve muitos golpes, como por exemplo, de monarquia para república, mudou o governo, mas a situação do país permaneceu a mesma. 64, né, da Redentora, do golpe militar de 64, também mudou o governo, o país, a situação piorou até, mas eu não quero entrar nesse mérito. O mais próximo de revolução que a gente tem realmente foi em 1930, com Getúlio Vargas, porque aí o Brasil mudou. Antes de 1930, você tinha uma realidade do século XIX no Brasil, com cangaço, com legislação ultrapassada. Então, a partir de Vargas, ele modernizou a sociedade, o Estado brasileiro, e para o bem ou para o mal, colocou o Brasil no século XX, né? Acabou com o cangaço aqui do interior do Nordeste. Eu falo isso porque esses dias eu estava lendo o Terra de Caruaru, de João Condé, de José Condé. João Condé era o pai. Livro muito bom, mas aqui nessa região, na verdade, nunca teve cangaço. Cangaço realmente foi no sertão, né? Mas isso é só uma digressão, só para a gente relaxar um pouquinho. Bom, vamos lá para as duas teorias, as duas doutrinas, né? Em relação ao reconhecimento de governo. Tem a doutrina Carlos Tobar, que era ministro das Relações do Equador em 1907, que dizia o seguinte: um governo que venha de revolução ou golpe de Estado, ele só deve ser reconhecido se ele possui aprovação popular. Se não possui aprovação popular, não deve ser reconhecido. Essa doutrina do começo do século XX, 1907. Já a outra doutrina, a doutrina Genaro Estrada, que era ministro das Relações Exteriores do México, em 1930, ela estabeleceu as bases do princípio da autodeterminação dos povos e da não intervenção, no qual reconhecer expressamente a interferir
e a população deve decidir. Resumindo, a doutrina Estrada é o seguinte: não se reconhece expressamente nenhum governo vindo de revolução ou golpe de Estado e se mantém relações com quem estiver no poder. É igual àquela história do em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e tão ruim quanto, porque significa uma omissão. Ou seja, não, nós respeitamos a autodeterminação dos povos e respeitamos o princípio da não intervenção, que cá entre nós só vale quando existe conveniência política disso, tá certo? A teoria de Kelsen é efetividade. Para Kelsen não importava o reconhecimento expresso de jeito nenhum. Para Kelsen, se um Estado ele fosse efetivo, um governo, o reconhecimento viria nem que fosse na forma tácita. E ele cita dois casos no livro dele, no Teoria Pura do Direito. Ele cita a França após a Revolução Francesa e a União Soviética após a Revolução Russa. Nos dois casos foram dois governos instalados após revoluções sanguinárias, né? A família real dos dois países foi assassinada, morreram na Revolução milhares de pessoas e os estados vizinhos da Europa se reconheciam a reconhecer esses governos. E, inclusive, tentaram até atacar nas duas ocasiões, né? Tanto na Revolução Russa quanto na Revolução Francesa. Porém, com o passar do tempo, o reconhecimento tácito veio porque tanto o Estado francês quanto o Estado soviético foram se mostrando efetivos. Então, para ele, se a ordem jurídica se mostra efetiva, se consegue manter o monopólio da violência, que não é uma teoria dele, é de Weber, aí, de fato, existe, né, essa efetividade e acaba vindo o reconhecimento de forma tácita. A tendência mundial é a harmonização entre as doutrinas. Nem ditaduras são bem-vindas, mas também, na verdade, os autores hoje eles dizem o seguinte: a literatura mundial, principalmente um autor grego que ensina no Reino Unido chamado Costa Douzinas, a intervenção só é válida em duas circunstâncias. Primeiro, tem que haver uma catástrofe humanitária e, por outro lado, a organização internacional tem que autorizar. Um Estado ele não pode interferir em outro de forma unilateral. Não deveria, mas acaba ocorrendo, a gente sabe, devido a questões políticas. E aí realmente tem o peso político muito grande, tá certo? Bom, vamos agora falar um pouquinho dos direitos básicos dos Estados na ordem internacional, né? Mauswala explica essa parte muito bem. Os Estados eles têm o direito de conservação e defesa, de liberdade e soberania, de igualdade e do comércio internacional. Primeiro, conservação e defesa, todo Estado tem o direito de se defender caso ele seja atacado. O Estado ele tem essa liberdade na ordem jurídica internacional e o direito à sua própria soberania, e os Estados, gente, eles são iguais na ordem jurídica internacional. Claro, a gente sabe que o peso político e econômico de um Estado é diferente de outro. A gente não pode comparar o peso político e econômico do Brasil, por exemplo, com o Uruguai, que é um país de 3 milhões de habitantes. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, todos os estados são iguais. E o direito ao acesso ao comércio internacional, e também acho que eu já falei sobre isso, o que torna ilegal, né, a prática, por exemplo, de subsídios indevidos. E vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo aqui. Bem, pessoal, então vamos prosseguindo, né? Existem algumas restrições aos direitos fundamentais do Estado, principalmente em relação a capitulações, garantias internacionais, servidões internacionais, concessões, arrendamento de território, condomínio, neutralidade permanente e de territórios. Bom, vamos falar primeiro de capitulações. Capitulações é uma coisa que basicamente não existe mais, é uma coisa mais assim da literatura mesmo. Isso ocorria muito antigamente e hoje contraria um princípio que é o da primazia da lei local. Bem, as capitulações eram o seguinte: o sujeito de um país, se ele estivesse naquele país, um estrangeiro, ele seria julgado a partir da legislação do seu país de origem. Inclusive, o Brasil tinha capitulações, por exemplo, no século XIX com o Império Otomano. Então, se um brasileiro tivesse no Império Otomano ou vice-versa, o cidadão do Império Otomano aqui no Brasil, ele seria julgado pela legislação do país de origem. E na época do Brasil até que tinha muita gente, porque aqueles imigrantes sírios e libaneses, eles entravam com o Brasil com passaporte otomano, porque os países deles na época faziam parte do Império Otomano, né? Por isso que eles detestavam se chamar de turcos.
porque o Império Otomano era, né, dominado pelos turcos, a sede era em Istambul, né, Constantinopla, e dominava os países árabes do Oriente Médio. Garantia internacional é você dar alguma coisa em garantia mesmo, geralmente em troco de um empréstimo. Isso aí pode ser várias coisas, inclusive, gente, até rendas de alfândega. Servidões internacionais são muito parecidos com o direito civil, né? E, geralmente essas servidões elas podem ser positivas ou negativas. No caso da servidão positiva, por exemplo, se o estado ele não tem acesso ao mar, tem alguns estados como a Bolívia e o Paraguai não têm acesso, então esses estados eles têm direito a usar portos de determinados países para conseguir ter acesso ao mar. Já a servidão negativa, por exemplo, não poder fazer na divisa de um país, geralmente não pode fazer fortificações militares. E isso ocorre, inclusive o Brasil tem com alguns países como o Uruguai ou como a Argentina, entendeu? Ah, naquele lugar ali, naquela ilha não pode colocar uma fortificação militar. Então isso é servidão negativa. Na concessão, você concede a outro país, né? Você concede a outro país, por exemplo, vamos pegar aqui concessões internacionais. Essas concessões eram partes ou quarteirões de uma cidade que eram concedidas à moradia de estrangeiros. Hoje em dia também não existe mais, é uma coisa praticamente que só é vista na literatura. Agora, arrendamento de território ocorreram vários, tem dois mais famosos, que seria a Baía de Guantánamo, em Cuba, que é arrendada para os Estados Unidos. Inclusive, os cubanos não querem receber há muito tempo, desde que Fidel Castro chegou ao poder, esse arrendamento, porque é simbólico. São poucos centavos de dólar por hectare que eles ocupam. E também teve o caso de Hong Kong, né, que foi arrendado ao Reino Unido pela China. Condomínio é quando vários países têm uma área em comum, isso também é bem parecido com o direito civil. No caso do Brasil, tem uma lagoa, acho que é a Lagoa Mirim. Deixa eu ver aqui se tem nas minhas anotações. Que fica na divisa do Brasil com o Uruguai. É isso mesmo, Lagoa Mirim. Então tem um condomínio aí pertence ao mesmo tempo ao Brasil e Uruguai. Também tem na Europa, viu? Tem ilhas em determinadas entre países, por exemplo, entre França e Alemanha, no Rio Reno, que aí determinado período, até o pessoal fala, determinado período do ano pertence à Alemanha, determinado período do ano pertence à França. Na verdade é um condomínio, pertence aos outros países, só que eles colocam numa determinada parte do ano para um administrar e na outra para outro administrar. E neutralidade permanente de territórios é uma restrição imposta aos estados que são vizinhos de estados neutros, né, como os países vizinhos à Suíça, mas eu já falei aqui que não tem só a Suíça de estado neutro no mundo, né? A Santa Sé também é um estado neutro, aqui nas Américas a gente tem a Costa Rica e o Panamá. Então esses países neutros geralmente eles têm tratados que garantem a sua neutralidade e que os estados vizinhos eles se comprometem a respeitar esta neutralidade, tá certo? Então vamos falar agora, dando prosseguimento aos deveres dos Estados na ordem internacional. Primeiro, os Estados têm os deveres morais, assistência mútua. Você já deve ter ouvido em várias catástrofes, inclusive nessa situação da pandemia do coronavírus que a gente tem agora. Os Estados oferecem ajuda gratuitamente a outros Estados, né? Então estaria aí no dever moral dos Estados se ajudarem, né? Quando tem também terremoto, etc. Sempre tem uma catástrofe a essa ajuda. Os incêndios da Amazônia, e aí vai, terremotos. Jurídicos em relação ao dever de obedecer às normas e os tratados internacionais. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco da extinção do Estado. Um Estado ele pode ser extinto através do desaparecimento da população, desaparecimento do território, absorção ou anexação de um Estado por outro, depende. Mausólio, por exemplo, fala anexação. Rezec fala absorção, desmembramento de estados e fusão ou união de estados. Desaparecimento da população é hipotético, nunca ocorreu nem na época da peste negra, quem dirá do coronavírus, né? Vocês sabem que a peste negra levou aproximadamente um terço da população europeia, mas nem ali houve. Então, se desaparecer a população, o Estado desaparece.
Desaparecimento do território não ocorreu, mas é uma hipótese mais plausível, porque acho que vocês já viram na televisão, na internet, falando de determinados estados que são ilhas e que, devido ao avanço do nível do mar, eles correm o risco de desaparecerem. Então, desaparecendo o território, desaparece um elemento do estado e desaparece o estado. Por exemplo, Ilhas Maldivas, que é um paraíso turístico, né? Aliás, as Ilhas Maldivas talvez desapareçam porque estavam até negociando com o governo australiano, caso o mar subisse demais, de instalar enclaves, como por exemplo acontece com Mônaco em relação à França. E também estavam tentando subir o nível das ilhas, aumentando, colocando estrutura para aumentar. A absorção ou anexação de um estado por outro é quando um estado incorpora outro estado. O exemplo mais conhecido e mais próximo que a gente tem são das duas Alemanhas em 1990. Os mais velhos lembram, e os mais novos com certeza estudaram, que tinham duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental, chamada República Federal Alemã, e a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, né? No alemão a sigla DDR, que era a Alemanha Comunista. Repare, o nome era democrático, mas não tinha nada democrático, era um Estado totalitário comunista, era uma ditadura mesmo, né? E bem cruenta. Bem, em 1990, a República Federal Alemã não houve uma reunificação, como a imprensa falou. Na verdade, a República Federal Alemã absorveu a Alemanha Oriental. Então, na medida que ela absorveu, por exemplo, a Constituição vigente até hoje é a Lei Fundamental Alemã de 1949. Na época, a moeda era o marco alemão, ainda não tinha o euro, passou a ser o marco alemão ocidental. As leis da Alemanha Ocidental, da República Federal Alemã, os cidadãos passaram todos a ter a nacionalidade da República Federal Alemã, então absorveu completamente a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, né? E hoje o Estado que existe é a República Federal Alemã. Na verdade, o que existe hoje é a Alemanha Ocidental. Inclusive em Berlim, isso fica bem claro, eles guardaram bastante os alemães. Não têm vergonha do seu passado, diferente daqui do Brasil, e uma das coisas que eu mais achei interessante na capital alemã é como eles preservam a memória desse período do autoritarismo, tanto do nazismo quanto da época do comunismo. Né? E até a gente acha graça quando alguns brasileiros, não, porque o nazismo é de esquerda, não sei o quê. Na Alemanha ninguém tem dúvida que é de direita, e eles colocam a memória tanto do período ditatorial de esquerda, que era o comunismo, quanto do período ditatorial de direita, que era da época do nazismo. Então, Berlim é uma cidade muito interessante também nesse aspecto histórico. Eles não têm medo do seu passado, né? Você entra numa avenida de luxo em Berlim, lá tem uma igreja toda furada de bala para eles lembrarem dos horrores da guerra, né? Uma rua cheia de marca, loja de marca da Apple, etc. Aí você anda lá e vê essa questão da memória. Para a gente como eu que estuda justiça da transição, a cidade é um prato feito, né? E também para quem gosta de balada, a cidade é boa de balada e a cerveja é barata. Deixa a dica aqui, viu? Prosseguindo, pessoal, desmembramento de estados é quando um estado se divide em vários. Dois exemplos bem simples e que a maioria de vocês conhece, a União Soviética, né? Ela se dividiu em 15 estados, aí veio Rússia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Uzbequistão, Cazaquistão, Armênia, etc. E o caso da Iugoslávia, que se dividiu em uma porção de estados que, inclusive, a gente até hoje tem dúvida o que é Estado, o que não é Estado. Por exemplo, Kosovo tem estados que reconhecem, o Brasil não reconhece, outros não, mas Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte, etc. Então, repare, no desmembramento, o Estado se divide em vários. Outro caso também muito conhecido é da República Tcheca e da Eslováquia, que eram a Tchecoslováquia. E por último, a fusão e união de estados. Tem autores que dizem que é a mesma coisa, né? Quando vários estados se juntam para criar um novo. A Alemanha, em 1870, o Império Alemão, vários pequenos reinos alemães, como a Prússia, Bavária, né, que é no sul da Alemanha, ou Baviera, como vocês quiserem, depende da tradução. Em alemão é Bayern, Hanover, se juntaram para criar o Império Alemão. E vários se juntam para criar um novo. Ou os pequenos reinos italianos, né? Os pequenos estados italianos, como o Reino das Duas Sicílias, o Piemonte, o Vêneto, a região de Veneza, os estados papais no centro da península, né? Roma, região da cidade de Roma, que era administrada pelo Papa, se juntaram para criar um estado novo, o Reino da Itália. Agora, os autores mais antigos, como Ildebrando Scioli, ou mesmo Oswald fala em união pessoal nesse caso. Diz, não, fusão
é o que eu estava falando, né? Quando vários estados se juntam para criar um novo. Já a União é diferente, porque no caso da União, ela é quando vários estados têm um soberano comum, como ocorreu com Portugal e Espanha na época da União Ibérica, ou Reino Unido e Hanover na Alemanha até a época da Rainha Vitória, ou mesmo Portugal e Brasil durante um curto período de tempo, na época de Dom Pedro I, que era Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV. Agora imediatamente ele renunciou e passou a coroa para a filha dele, né, Dona Maria II, ficou com a coroa de Portugal e o filho Dom Pedro II ficou com a coroa do Brasil. Bom, vamos prosseguindo aqui. Princípio da continuidade do Estado. Um Estado é sempre sucedido por outro. O Estado, gente, ele não é como uma bodega que ele fecha totalmente e se acaba, não. No Estado sempre outro vai suceder em relação a cidadãos, em relação a dívidas, em relação a débitos, etc. Em relação à sucessão de estados, os efeitos jurídicos, as normas aplicáveis são a lei do estado agregante ou conforme tratados prévios, né? Aí depende. No caso das Alemanhas, como eu falei em 1990, ficou prevalecendo as normas da República Federal Alemã até hoje. E outros casos de separação de estados, definido por tratados prévios, cada estado vai criar sua constituição, elaborar seu ordenamento jurídico, que foi mais ou menos, a grosso modo, o que aconteceu tanto no caso da União Soviética quanto da ex-Yugoslávia. A nacionalidade das pessoas, o novo estado ele vai receber os cidadãos, como ocorreu na Alemanha, ou estes escolhem, principalmente no caso de haver uma divisão, um desmembramento. Então, por exemplo, imagine o caso da Iugoslávia. Ali o critério realmente foi mais religioso. Então, quem era católico acabou optando por ser croata. Quem era católico romano, quem era católico ortodoxo acabou optando por ser mais sérvio. Quem era muçulmano, bósnio, e assim sucessivamente. No caso da União Soviética, também um pouco pela origem, mas às vezes tinha pessoas que tinham várias origens. Por exemplo, eu estudei com uma menina no intercâmbio que ela nasceu no Cazaquistão. Inclusive, a única pessoa do Cazaquistão que eu conheço fora Borá dos filmes, né? Acho que ninguém lembra de Borá. Ela nasceu no Cazaquistão, o pai e a mãe, não sei qual era. Era filha de russo e ucraniano que nasceu no Cazaquistão. Como ela morava no Cazaquistão, ela optou pela nacionalidade do Cazaquistão que chama Kazakh. Kazakh, viu? Não tem nada a ver com Kazakh do esporte. Cazaquistão, Kazakh é quem nasce no Cazaquistão. E quem tem a nacionalidade do Cazaquistão. Tratados e bens públicos e dívidas, existe a responsabilidade total do cessor, partilha proporcional da dívida. No caso das Alemanhas, não tem o que mencionar. A Alemanha Ocidental assumiu tudo. No caso da União Soviética, a maior parte das dívidas, bem como dos bens, ficaram para a Rússia, inclusive arsenal nuclear, né? A maior parte ficou para a Rússia, embora os outros países também tenham recebido somente armamentos comuns, mas não nucleares, porque devido àquele princípio, quem arca com o ônus fica com a maior parte do bônus também, né? Proporcionalidade aí. E, por último, só lembrando a questão do princípio da não intervenção, né? A obrigação do Estado de não ingerir indevidamente em assuntos particulares de outros Estados, visando preponderar sua vontade, e hoje é consagrado em várias resoluções das Nações Unidas. Gente, os Estados, a princípio, não devem interferir em outros Estados. Tem alguns Estados que se acham a polícia do mundo, não precisa nem dizer que é Estados Unidos, e não só ele, né? Rússia também, as grandes potências. Mas, como eu disse aqui, os autores estudiosos dessa área, eles costumam dizer o seguinte: uma intervenção ela só é válida em duas circunstâncias. Primeiro, se há uma catástrofe humanitária e se existe autorização de organização internacional, como a ONU, a União Europeia, aliás, a União Europeia não atua nessa área não, a OEA, ou mesmo que seja a OTAN, né? Como aconteceu na Iugoslávia, mas que seja autorizada por um fórum multilateral e não o Estado se achar a polícia do mundo e querer invadir outro país. E pronto. Por último, eu queria falar com vocês em relação às referências. Eu recomendo para essa disciplina, não só para esses pontos, mas para essa disciplina em geral, 3 livros. O Manual de Direito Internacional Público de Delbrando Dacioli, né, que foi atualizado por Geraldo Nascimento Silva e atualmente por Paulo Borba Casella, um livro muito bom, embora, como eu já falei, Delbrando Dacioli morreu nos anos 60, o atualizador dele, o Geraldo Nascimento Silva, morreu e agora Paulo Borba Casella da USP vem atualizando. Mas é um livro bom. Porém,
o principal livro realmente para mim é o livro do Valério Mauzuoli, Curso de Direito Nacional Público. É um livro excelente, é um livro que esgota a matéria. É um livro, aqui está, né, que eu fico com ele aqui, tem suas 1000 páginas, mas ele tem uma boa escrita e ele consegue aprofundar a matéria de forma satisfatória, inclusive recomendado em concursos até mesmo da diplomacia, né? Considerado hoje o melhor manual de Direito Internacional Público em língua portuguesa. O livro de privado dele não é tão bom, é bom, mas também não chega à excelência disso aqui. E por último, o livro do Rezec, né, Direito Internacional Público, um livro que eu gosto, que eu também cito ele sempre, você já deve ter reparado. Ele foi juiz da Corte Internacional de Haia e ministro do STF. O livro dele é um livro bom, um livro honesto, e é mais resumido que Mauzuoli, mas tem uma boa qualidade também. Tá? Vocês podem pesquisar nesses três. Todos eles têm a última edição na biblioteca digital da SES. Vocês podem ir lá, tá certo? E por favor, para constar como a presença dessa aula, responda um pequeno questionáriozinho que eu coloquei aqui em anexo, só para fingir de comprovação de frequência mesmo, tá certo, pessoal? Obrigado. Eu vou gravar o ponto 6 e depois eu coloco aqui, tá? Tchau.